Oi, oi, olha aí, super dica, radioatividade. Tá, vem comigo, vem-se embora, vamos junto para ver isso aqui que é muito legal. Olha, pessoal, radioatividade. Pessoal, os elementos com número atômico maior ou igual a 83, ou seja, do bismuto para frente, todo mundo é radioativo. Teve um núcleo com 83 ou mais prótons, é radioativo. E radioatividade é um fenômeno do núcleo, exclusivamente do núcleo. Então, se o núcleo, pessoal, está com 83 prótons ou mais, não tem como evitar a repulsão. É repulsão na certa e ele vai quebrar, vai sofrer uma fissão, liberando energia e se transformando em outro, até ficar mais estável. Então, a radioatividade ela ocorre sempre que o elemento for maior ou igual a 83. Mas pode ser radioativo antes? Qualquer elemento pode ser radioativo. A gente tem o tecnécio, que 43 é radioativo. O hidrogênio na forma de trítio é radioativo. Ah, então quer dizer que hidrogênio é radioativo? Não. O elemento só é considerado radioativo se o seu isótopo mais comum, o que tem maior quantidade, for o radioativo. O hidrogênio, ele tem isótopo radioativo, mas ele não é considerado radioativo porque o mais comum dos isótopos, que é o hidrogênio que a gente conhece normal, ele não tem radioatividade. Olha bem, esse senhor que você está vendo aqui, a imagem dele, é Becquerel. Becquerel é quem descobre a radioatividade. E a radioatividade, pessoal, a gente pode entender exatamente a partir desse gráfico. Esse gráfico tem uma faixa de estabilidade, onde relaciona o número de nêutrons com o número de prótons. Então, o núcleo nem pode ter muito próton, porque se tiver muito próton, ele tem repulsão demais, porque positivo repele positivo, e aí ele é radioativo, e nem pode ter muito nêutron. Aí tu diz, pô, Gustavo, mas nêutron não tem carga. Então, o que quer dizer isso? Se ele tiver muito nêutron, ele é pesado demais. Aí ele também sofre, ele também quebra. Então, existe uma relação entre o número de prótons e de nêutrons ideal, que até 20 prótons, a relação ideal é um próton para um nêutron. Um próton para um nêutron. Um próton para um nêutron. Depois de 20, você vai olhando que, olha, vai se afastando da relação de 1 para 1 e você vai analisando pela curva de estabilidade. Pessoal, como é que um núcleo tão pequeno pode liberar tanta energia? É devido à densidade. O núcleo é pequeno mesmo. O núcleo do átomo, meu Deus do céu, é ínfimo. Mas olha a densidade dele. 2 vezes 10 a 14 gramas por centímetro cúbico. 2 vezes 10 a 14 gramas por centímetro cúbico. Pessoal, é muita densidade. É infinitamente grande. Então, o que é que acontece? Quando quebra, meu amigo, libera energia para todo e qualquer lado. Então, olha, você tem aqui a zona de estabilidade. Lembre-se, acima da zona, acima da faixa de estabilidade, esse cara tem muito nêutron. Então, ele emite beta. Abaixo da curva de estabilidade, esse cara tem muito próton. Então, ele emite, joga para fora pósitron, que é beta positivo, tá? Então, por exemplo, olha aqui, o elemento com 40 prótons, ele é estável se tiver 50 nêutrons. Então, só basta você olhar aqui. Então, cada elemento vai ter a sua quantidade ideal. Certinho? Então, esqueça e olhe sempre para o gráfico, tá? Se eu quiser saber, eu preciso olhar a minha curva de estabilidade. Olha aqui, pessoal. Nesses 3 casos de hidrogênio, o trítio é radioativo, porque ele tem um próton, mas tem 2 nêutrons. E até 20 prótons, a relação deve ser quanto? Um próton para um nêutron. Ele tem um próton, mas tem 2 nêutrons, está fora da estabilidade. Então, ele é radioativo. E lembre-se, por que eu não considero o hidrogênio um elemento radioativo?
Porque o trítio não é quem está em maior quantidade na natureza, não é o mais abundante. Eu só considero o elemento radioativo se aquele isótopo radioativo for o mais abundante. Não esquece. Aí, olha, pessoal, a energia nuclear é uma energia limpa. Não esqueça disso, tá? Ela não depende de condição ambiental, produz pouco lixo, a poluição dela é quase nenhuma, tá certo? Você tem nenhuma liberação de gases de efeito estufa, por isso que ela é uma energia limpa. Ah, Gustavo, mas tem uma desvantagem. Ela é muito cara e ela tem um risco de vazamento, mas aí é outro problema, tá? Mas ela é energia limpa. Não esqueça disso. Então, o elemento radioativo, ao emitir radiação ou partícula, ele emite radiação alfa, beta e gama, basicamente. A alfa, ela é positiva, então ela é levemente atraída para o lado negativo. A beta é negativa, então ela é atraída para o lado positivo. E gama é radiação eletromagnética semelhante à luz, então não tem carga nem massa, passa direto sem sofrer nenhum tipo de desvio. Beta vem para o lado positivo, então ela é negativa. Alfa vem para o lado negativo, então ela é positivo. E gama passa direto e vai-se embora. Pessoal, outro detalhe fundamental que eu queria falar para vocês é que a radiação alfa ela é a mais pesada. Ela tem massa 4 e carga 2. Então, quando um elemento emite radiação alfa, a massa dele diminui de 4 e a carga diminui de 2. Ele é o cara que tem um menor poder penetrante. É o que caminha menos no ar. Mas, em compensação, quando passa, vai levando todos os elétrons. Então, ele tem que a radiação alfa tem alto poder ionizante. Baixo penetrante, porque é pesada, então cai logo, mas alto poder ionizante. Enquanto ela vai carregando elétron de todo lado. Então, aqui, ó, um elemento X com A e Z, quando ele emite alfa, ele fica com a nova massa, 4 unidades a menos, e uma carga, 2 unidades a menos. Como mexeu na carga, o elemento transmuta, se transforma em outro, tá? A radiação alfa, pessoal, ela pode ser barrada até por uma pequena folha de papel, tá? Agora, outra radiação importante da gente ver agora é a beta. A radiação beta, ela é um elétron jogado para fora do núcleo. Elétron no núcleo? É, pessoal. Sabe por quê? Não é que o elétron está no núcleo. O elétron está dentro do nêutron, porque o nêutron que está no núcleo é formado por um próton e um elétron. Aí, ó, o nêutron quebra, dentro dele sai um próton e um elétron. Então, a radiação beta, ela é negativa. Ela sai do núcleo. Então, o elemento X a Z, ele se transforma em outro com a carga uma unidade maior e emite beta. De onde é que vem beta, Gustavo? Beta vem da quebra do nêutron. Quem falou isso foi um cara bem conhecido de vocês, tá? Enrico Fermi. O nêutron, quando quebra, nêutron, ele é formado por um próton e por um elétron, e por muita energia, chamado neutrino. Então, a partícula beta vem da quebra do nêutron de um núcleo instável. Importantíssima essa relação aqui. E aí a radiação gama, cuidado para não chamar gama de partícula, viu? Ela não pode ser chamada de partícula porque nem tem massa, nem tem carga. Gama é radiação. Então, pessoal, a radiação gama tem o maior poder o quê? Maior poder penetrante. É que caminha mais no ar, é feito luz, mas tem o menor poder ionizante, porque ela praticamente o quê? Ela nem tem massa nem carga, então não ioniza ninguém. Olha aqui, pessoal, as penetrações de alfa, beta e gama. Gustavo, raio-x está aqui no meio. Raio-x é radioatividade? Deixa eu te mostrar aqui. Raio-x é radiação. Tudo bem. Mas não é radioatividade. Ah, Gustavo, mas faz mal. Meu filho, sol faz mal. Não é verdade? Sol faz mal. Você tomar muito sol, fica doente. Então, raio-x é uma radiação, mas não vem do núcleo. Então, não é radioatividade. Legal? Vamos voltar lá.
Como você sabe, temos que compartilhar aqui e vamos embora. Então, olha, pessoal, outro detalhe fundamental é você lembrar da radioatividade quantitativa. Já ouviu falar de tempo de meia-vida ou período de semidesintegração? Exatamente. É o tempo necessário para que uma amostra se reduza à metade. Então, eu tenho 100, 100 vira 50, 50 vira 25, 25, 12,5, 12,5, 6,25% e assim vem. 100%, 50%, 25% e assim vai. Então, tempo de meia-vida ou período de semidesintegração é o tempo para que uma amostra se reduza à metade. Não adianta aumentar, diminuir a temperatura, pressão, catalisador, fatores físicos e químicos não alteram o tempo de meia-vida. Se a substância tem um tempo de meia-vida, ali nada vai alterar ela, não. Então, por exemplo, olha para cá. O actínio, o tempo de meia-vida é 21,6 anos. O polônio 211, a meia-vida é 0,52 segundos. Cada elemento tem a sua meia-vida ou seu tempo de semidesintegração, que é o tempo para que a amostra se reduza à metade. Então, aqui, ó, de 20 para 10 aconteceu em 30 anos. Então, qual é o tempo de meia-vida dessa amostra? 30 anos. Tempo de meia-vida é o tempo para que a amostra se reduza à metade. Olha a expressãozinha matemática, pode ser usada. 2 elevado a x. X é o número de vezes que desintegrou. X é o número de decaimentos. É a massa inicial sobre a massa final. Pessoal, não esquece isso, tá? E o que é a velocidade de desintegração, Gustavo? Indica uma relação entre a variação de quantidade de átomos no tempo. Quantos átomos são desintegrados em um determinado tempo. Isso, para mim, é dado como velocidade de desintegração. Gustavo, cai cálculo? Cai, pessoal. Cai tanto cálculo quanto teoria. E cai muita radioatividade. Por isso que a gente está revisando aqui com esses slides. Olha que legal. Já ouvi falar de constante radioativa, por exemplo, 1 sobre 1400, aqui, ó, ano a menos 1. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse isótopo radioativo, esse elemento, em uma amostra de 1.400 átomos, um se desintegra cada ano, na média, né? Então, olha, numa amostra de 1.400 átomos, um se desintegra a cada ano. Então, qual é o tempo médio para essa amostra acabar? Se eu tenho 1.400 e um se desintegra a cada ano, eu vou precisar, na média, de 1.400, porque um vai ser no primeiro ano, 2 no segundo ano, 3. Então, na média, 1.400 anos. Então, esse número aqui de baixo é a vida média, é o tempo médio de vida. Então, eu posso dizer que a constante é 1 sobre a vida média. Muito legal isso, né? Então, a constante é 1 sobre vida média. Propriedade cinética radioativa que indica o tempo para que uns átomos se acabem na amostra. É um valor totalmente estatístico, tá? Também pode-se dizer que a vida média é o tempo de meia-vida sobre 0,7, ou que o tempo de meia-vida é 70% da vida média. O tempo de meia-vida é 70% da vida média. Gustavo, e o que é atividade? Pessoal, a atividade de um radionuclídeo, a atividade dele é a quantidade que exprime o quanto ele tem de radioatividade, a produção radioativa dele. Quanto mais radioativo for o elemento, maior a sua radioatividade e maiores os efeitos se você tiver contato com ele. Por exemplo, a gente dá isso em becquerel. O que é um becquerel? É uma desintegração a cada segundo. Então, se um elemento tem 1 becquerel e o outro tem 50, quem é mais radioativo? Quem tem maior atividade? O que tem 50 becqueréis, porque ele vai ter 50 desintegrações por segundo, enquanto o que tem 1 vai ter uma desintegração por segundo. Quem desintegra mais é mais radioativo. Por exemplo, essa questão de uma prova. A lidocaína é um anestésico local que tem meia-vida de 90 minutos. Gustavo, esse anestésico é radioativo? Não. É porque os medicamentos, eles têm a mesma desintegração, veja, o mesmo modo de desintegrar de um elemento radioativo, tá?
Mesmo modo. Aí ele diz, ó, tem meia-vida de 90 minutos. Então, a cada 90 minutos, ele vai reduzindo a metade no seu organismo. Aí ele diz, sendo muito utilizado em procedimentos odontológicos simples. Em geral, após 4,5 horas de sua aplicação, o paciente não sente mais os efeitos anestésicos da droga. Mas ainda há uma quantidade deste na corrente sanguínea. Assinale a alternativa que apresenta o percentual. Vê bem, pessoal, 90 minutos é 1h30. Eu tenho 4h30. Então, 100% passou 1h30, vira 50. Passou 3 horas, vira 25. Passou mais 3 horas, que corresponde a 4h30, tem quanto? 12,5. Acabou a questão. Vê, fazer questão de radioatividade de vida média é só você lembrar que ele vai desintegrando a cada tempo de meia-vida. Acabou a questão. Não tem que usar fórmula, não tem que usar nada. Faz direto, direto. Gustavo, e bomba atômica? Bora lá. Quando a gente fala de radioatividade, a gente lembra logo de acidente nuclear, bomba atômica. Ninguém lembra de medicamento, tratamento, exame, né? A maioria lembra logo da parte mais pesada. A bomba atômica é um processo de fissão. O que é uma fissão? Fissão é uma quebra. O núcleo quebra a partir de um nêutron. Vem um nêutron, pum, bate no núcleo. Quando o núcleo leva a porrada do nêutron, tá acelerado, esse núcleo quebra, sofre uma fissão, se transformando em núcleos menores. Então, o urânio físio, o urânio que quebra, que é o urânio 235, quando o nêutron bate nele, ele se transforma em bário, criptônio e mais 3 nêutrons, que vai quebrando os urânios ao redor. Então, cada vez aumenta mais a quantidade de núcleos quebrando. Isso é um processo de fissão, tá? E libera muita energia. É o princípio da bomba atômica. Então, pessoal, lembre-se, o elemento radioativo, você, para saber o mal que ele faz para você, ou bem, né? Tem que lembrar da intensidade da radiação, a distância que você está da fonte e o tempo que você está exposto a isso. Aí, na fissão nuclear, é um processo que núcleos maiores se transformam em núcleos menores com a quantidade exorbitante de energia. É o princípio da bomba atômica. Olha, os reatores nucleares de usinas nucleares, obviamente, que produzem energia, também funcionam por fissão. Então, responsável, olha aí, a fissão nuclear libera nêutrons, os nêutrons vão quebrando os átomos ao redor, então o nêutron é responsável pela reação não parar, ser em cadeia, núcleos maiores em núcleos menores. Por que eu estou falando disso? Porque, pessoal, esse é o princípio da bomba atômica, é o princípio do reator nuclear, mas tem algo que ainda é pior numa realidade que a gente vive, né? São as bombas de nêutron, tá? Ou bombas de hidrogênio. Você está vendo aqui, ó, que poucos países no planeta têm arsenal nuclear. Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Rússia, China. Esses 5, né? Depois tem Israel, Paquistão, Índia e Coreia do Norte. Então, quem tem bomba atômica sobe o tom e a turma fica calado, né? Porque olha aqui, ó, tem uma matéria da Folha de São Paulo falando isso, ó, ninguém mexe com quem tem bomba atômica. A turma fica lá, né? Cisca, mas não vai para cima, não. Por quê? Ah, tu tem uma, eu tenho 50, sim, mas uma já faz um estrago considerável, né? Então, o ideal é que não se mexa com ninguém, né? Cada um fique na sua, e aí o cara sobe o tom na conversa e consegue fazer certos tipos de exigências, né? Ou na geopolítica. Um caso disso é a Coreia do Norte, né? Coreia do Norte, que é uma ditadura, a turma tá lá e o pessoal fala, mas não entra, não. Então, vê. Porque, pessoal, pior do que a fissão é a fusão. Se fissão é quebrar, fusão é juntar. Então, a fusão nuclear, ó, você junta átomos de hidrogênio, produzindo hélio e liberando uma quantidade de energia muito maior. Para você ter uma ideia, para conseguir juntar esses átomos,
A energia para que eles se unam é equivalente à energia de uma bomba atômica. Então, a bomba atômica é o início do processo da fusão, vê? É a espoleta da fusão. A fusão libera muito mais energia do que a fissão. A bomba de hidrogênio é muito mais maléfica do que uma bomba atômica, mas muito mais. Para começar a reação, ó, 10 a 7 graus Celsius. Então, pessoal, ainda não há uma tecnologia em que você consiga obter isso em um reator. O reator derrete antes. A China, no ano passado, disse que tinha conseguido, mas ainda não comprovou exatamente se conseguiu ou não. O que seria uma coisa assim para a história da humanidade fundamental, né? Porque é você obter energia sem lixo nenhum. Então, olha aqui, ó, bomba de hidrogênio. Estima-se que tem poder de destruição cerca de 700 vezes maior do que a bomba que foi lançada em Hiroshima. Já pensou, pessoal? E aí, ó, ter um cuidado fundamental. Aqui são fotos de Chernobyl, onde teve um acidente nuclear. E aí, pessoal, não tem jeito, não tem nada que tampe isso aí, não. A única saída foi fazer um tal de sarcófago, que é essa estrutura toda de cimento e chumbo, para que a radioatividade que está lá não espalhe. Aí o sarcófago começou a ter vazamento. Aí fizeram um sarcófago em cima do sarcófago. Feito bolo de rolo, um em cima do outro para proteger. Outro acidente nuclear bem conhecido foi o de Fukushima, no Japão, né? Pelo tsunami. Mas nesse o reator não foi atingido, tá? Apenas a água radioativa foi que tomou, né? Saiu e entrou em contato com o mar. O Brasil teve um acidente bem importante, né? Que foi o do Césio 137, bem bizarro, porque os catadores de lixo acharam uma bomba que tinha elemento radioativo dentro, e aí começaram, sem saber o que era aquilo, a distribuir, achar bonito e tal, e aí foi uma bronca enorme, tá? Mas a radioatividade não é só coisa ruim, não. A medicina nuclear é muito importante hoje em dia, tá? Os alimentos, pessoal, a gente tem também o caso dos alimentos irradiados, né? Lembre-se, alimento irradiado, ele é protegido, então ele não é radioativo, ele só mata os micro-organismos, mas ele não é radioativo. Então, o que é irradiado não é radioativo, tá? Não esquece isso. O que é irradiado não é radioativo. Fundamental para a gente, tá? E aí, na radioatividade, a gente consegue ter esse universo todo. Eu acho que a revisão de hoje foi muito importante. Mostrou para você muita coisa legal, tá? E vamos continuar nessa pegada. A gente está aqui com vocês. Um beijão para todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Tá, pessoal? Conta comigo. Qualquer dúvida, me procura. Tchau, pessoal. Valeu e obrigado pela companhia essa hora que você está aqui comigo. Muito importante. Tchau, pessoal.